Bem-vindos a mais um episódio do Arca Talks. Eu sou Carla Ber, gerente de projetos da Arca, e hoje vamos falar de um tema muito relevante, que é a prevenção do câncer de pulmão. Esse tema faz parte do projeto Sinais, um projeto da Arca, onde fala sobre a importância de se prevenir. E, para isso, hoje nós estamos recebendo o Dr. Bruno Watanabe. Bem-vindo, Dr. Bruno. Obrigado, cara. Gostaria que você se apresentasse. Claro. Prazer a todos. Eu sou o Dr. Bruno Watanabe, médico de família e comunidade, especialista em comunicação clínica. Trabalhei há mais de 6 anos na atenção primária do SUS. Fui gestor de atenção primária na saúde suplementar, cuidando também da parte dos colaboradores, né, na instituição. E agora voltei para atenção primária, numa unidade básica de saúde, assistindo os pacientes do município que eu moro. Doutor Bruno, queria começar com uma pergunta. Como que o médico de família consegue endereçar essa questão do câncer de pulmão, né? Falando de prevenção, como que é essa visão do médico de família? Acho que essa visão do médico de família é uma visão de prevenção e promoção, né? A gente utiliza muito entendimento do contexto dessa pessoa, do território que essa pessoa vive. Então, tudo isso importa para que a gente consiga entender quais são os determinantes de saúde, o que leva aquela população ou aquela pessoa a determinados riscos em saúde. Então, por exemplo, falando em câncer de pulmão especificamente, que é um dos cânceres mais agressivos e com uma maior mortalidade, né? O principal fator de risco é o tabagismo. Uhum. Então, a gente precisa, enquanto atenção primária, médicos de família, equipes de atenção primária, fazer um rastreamento dessas pessoas que fumam, dos indivíduos que fumam, né, desses indivíduos que também estão expostos, né, a substâncias que podem afetar o pulmão, por exemplo, sílica, né, amianto, enfim, trabalhadores, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala do médico de família é que a gente se interessa pela pessoa e pelo todo esse contexto. Então, a gente precisa conhecer como que essa pessoa, onde que ela trabalha, onde que ela mora, quais são a rede social, a rede de apoio que ela tem, quais são os riscos que ela está envolvida. Então, tudo isso importa nessa detecção precoce, né, do câncer, né, digamos assim, do pulmão e de outras coisas, né, principalmente na questão do tabagismo, que acho que é o principal fator de risco, não só para o câncer de pulmão, mas para outras doenças, né, de gravidades. E pegando esse seu ponto, doutor Bruno, do tabagismo, a gente sabe que é muito difícil mudar um hábito, né? Então, como é difícil, acho que ficar com o peso correto, e parar de fumar é um grande desafio também. Qual que é a abordagem que você tem visto que é mais eficiente, que faz realmente que o paciente pare de fumar? Quais as abordagens, acho que do médico e do time multi, né? Acho que a primeira coisa é a detecção precoce, né? É identificar na população, ou na comunidade, ou nos pacientes que o médico atende, quem são os pacientes que fumam, né? Então, acho que uma das coisas que precisa incorporar na anamnese, na rotina do médico e de quem está fazendo a entrevista clínica é uma pergunta: você fuma? Né? Porque é uma coisa aparentemente básica, mas que não acontece rotineiramente. Às vezes, o paciente vai com uma queixa, né, para o médico geralmente, e ninguém aborda um contexto mais amplo, né? Sim, e muitas vezes, acho que o maior desafio é quando o paciente vem com muitas queixas. E na atenção primária não é raro o paciente vir com uma queixa de ansiedade, uma questão de check-up, diversas outras questões, uma dor no pé. E muitas vezes ele não vai trazer, quero parar de fumar. Eu, particularmente, do que eu lembro da minha prática clínica, acho que foi um ou outro paciente de tantos outros que eu atendi. Fumantes, né? Exatamente, fumantes, tabagistas, que eles não trazem isso como primeira queixa. Muitas vezes você descobre isso a partir de uma anamnese. Por isso que eu falo que uma anamnese bem feita, uma história clínica bem feita, e isso estar incorporado na sua rotina de perguntas é uma coisa muito importante. Assim como treinar as equipes para fazer essas identificações precoces, a identificar e perguntar mesmo, né? Agentes comunitários de saúde, enfermeiros, que fazem visitas domiciliares, que identificam na casa dos pacientes, opa, aquele paciente está tossindo, né? Ele
sempre fumou. Pô, peraí, deixa eu trazer para a equipe para ver o que dá para ser feito. Então, acho que esse tipo de estratégia acho que ajuda muito nessa detecção precoce. Uhum. Doutor Bruno, então vamos pensar num paciente tabagista, Certo. então que tem mais de 55 anos, que cai muito aí num grupo de risco para o câncer de pulmão. Perfeito. Qual que é o encaminhamento principal do médico de família? Qual é o próximo passo para esse paciente? Então, quando a gente pensa em rastreamento de câncer de pulmão, a gente tem algumas evidências, principalmente do exterior, que recomendam o rastreamento de câncer de pulmão, com tomografia de baixa dosagem, para uma população de alto risco, com indivíduos entre 50 e 80 anos, mais ou menos, com uma carga tabágica de mais de 20 anos maço, né? Ou que deixaram de fumar em menos de 15 anos, por exemplo, né? Então, acho que tem uma diretriz de fora clara nisso, né? Mas aqui, pelo menos o que a gente segue do Ministério da Saúde, do INCA, não é recomendado esse rastreamento inicial de pacientes. Lógico que quando você tem um paciente em alto risco de carga tabágica, essa tomografia, como ela está recomendada por outros guidelines, se aquele médico segue esse protocolo, eu acho que cabe a esse médico trazer isso para o paciente, né, numa questão de tomada de decisão compartilhada, né? Entendendo que para aquele paciente o médico acha que está adequado, ele precisa trazer essa questão do rastreamento, mas ele precisa também trazer os riscos de se fazer um rastreamento nesse sentido. Você pode fazer um exame que muitas vezes pode levar a sobrediagnósticos e sobre tratamentos, né? Só para entender melhor, assim, sobrediagnóstico é quando você faz um exame para para detectar alguma coisa e você acaba achando outras coisas e no final das contas você acaba desencadeando várias cadeias diagnósticas de intervenções para sintomas ou sinais que não necessariamente iam causar problema para o paciente. Isso leva a intervenções desnecessárias, a biópsias desnecessárias. Então, tudo isso, quando você está discutindo a nível individual com o seu paciente, precisa ser levado em conta. Acho que uma decisão que o paciente precisa também fazer parte dessa decisão. Né? Se ele topa participar desse processo de avaliação, né, de exame, mas, ao mesmo tempo, entendendo todos os riscos e benefícios que pode ocorrer a partir disso. E trazendo um pouco essa participação do paciente, né, essa troca, né, porque a gente está tomando uma decisão compartilhada com o médico, né. Quais são os principais mitos que os pacientes trazem, né, então quando você acaba sendo ali um grupo caindo, né, num grupo de risco bem determinado para um possível, exame para prevenção do câncer de pulmão, assim, nenhum paciente gosta, né, de falar em câncer, né, e quais são os mitos que a população traz, doutor, e como combater isso, né, como trazer o contraponto? Tem muita gente que acha que só o cigarro causa câncer, né? Acho que é um dos mitos e muitas vezes não. A gente sabe que 85% dos cânceres de pulmão são causados por tabagismo, mas também tem as outras partes relacionadas com exposição que eu nem falei, a questão de amianto, né? Exposição ocupacional, né? Então, acho que tem essas outras causas. Tem aquele mito de que a gente sempre tem o tio José que fumou a vida inteira e nunca teve nenhum problema, né? Então, acho que isso também é uma coisa que as pessoas carregam na crença, né? Usa sempre aquele exemplo da pessoa que sempre teve os hábitos inadequados, etc., e nunca teve nada, né? Então, acho que também... Não, e mais do que isso, ele fumou cigarro de palha, né? Exato, né? Então, assim, tem esses mitos que as pessoas carregam. Por exemplo, uma coisa muito atual. Fumar vape não vicia, né? Então, isso daqui já está comprovado que não. O vape tem uma carga de nicotina muito alta, muitas outras substâncias. Então, na verdade, a diferença é que o vape ele não dá aquele mal-estar do cigarro, que é aquele odor, aquele incômodo que gera nas pessoas. Mas ele traz um baita malefício para as pessoas, né? Então, acho que esses são alguns dos mitos que a gente precisa, na consulta, identificar com a pessoa. E isso você só consegue a partir do momento de uma escuta. Então, você precisa dar espaço para você entender as crenças daquela pessoa. Porque se você não entende essas crenças, você não consegue abordar
aquilo que faz a pessoa, por exemplo, o gatilho para fumar, para, né, para usar o cigarro, né? Desde quando que a pessoa usa aquilo, né? Então eu lembro, acabei de atender um paciente, na verdade, hoje, que exatamente é um paciente que ele traz essa questão de muita ansiedade. E ele usa o cigarro para segurar essa ansiedade. E é um amigo dele. Ele fala, é meu amigo. Então, como que a gente aborda isso, né? Bem delicado, a gente tá tirando um amigo dele, mas ao mesmo tempo a gente precisa trazer o contraponto dos riscos, né? Do que aquele cigarro tá trazendo, tanto para as questões de qualidade de vida. Ele até me trouxe brincando, assim, falou, doutor, porque até esse meu amigo aqui tá acabando com o meu dinheiro. Porque é isso também, né? Tem esse impacto na saúde financeira. Muitas vezes as pessoas não percebem. Isso até, inclusive, é interessante porque é abordado em grupos de cessação de tabagismo, né? Esse acompanhamento que é muito vital, né? Porque a gente não pode só ficar em consultas. Principalmente em consultas que tem muitas demandas para se trabalhar e com pouco tempo, né? Então a gente precisa também trabalhar longitudinalidade, né? Precisa trabalhar ao longo do tempo esses acompanhamentos com esses pacientes. Mas a equipe de estratégia de saúde da família, a equipe local, se você não tiver na estratégia de saúde da família, ela é indispensável para fazer esse monitoramento, esse rastreamento de pessoas né, essa avaliação de pacientes que fumam. Então todo esse acompanhamento precisa ser feito pela equipe. Porque só o médico, ele não dá conta. O médico vai ser ali o maestro identificador, mas ele precisa contar com a equipe multi e justamente ter um acompanhamento mais de perto desse paciente, né? Porque quando a gente vai no médico, o doutor Bruno, a gente já sabe que a gente está acima do peso, que a gente fuma, enfim, que faz uma série de coisas, assim, não saudáveis, digamos assim, e que o médico, eventualmente, né, vai abordar essas questões, mas quando a gente fala de hábito de vida, né, é algo que é desafiador, né? Fazer exercício físico regularmente, né? Então, é um desafio. Tem uma parte que é muito importante, que é assim, tem o viés do médico, que muitas vezes a palavra do médico é a que vale para o paciente, né? Então, por exemplo, às vezes ele ouviu isso de todo mundo, do enfermeiro, do agente de saúde, etc. Mas só quando ele foi no médico, ele ouviu essa orientação de mudança de estilo de vida, de hábitos, ele falou, agora eu vou, né? Querendo ou não, isso é uma questão cultural também, né? De como que as pessoas enxergam o médico, né? Então também, acho que no momento que a gente, enquanto profissionais de saúde, médicos, identificarmos esses momentos, é importante nas consultas também aproveitarmos essa oportunidade para falar sobre isso. Porque eu percebo até em algumas consultas que realmente, assim, por mais que enfermeiro tenha falado, por mais que outras pessoas tenham falado, tem pessoas que só falam assim, agora eu vou mudar, porque ouviu do médico, independente do que o médico saiba ou não saiba, né? Mas é isso, assim, acho que tem uma questão que precisa ser usada a favor, né? Nesse sentido. E é cultural, né? É cultural, exatamente. E, doutor Bruno, eu queria abordar agora uma questão que é o apoio da família, né? Então, como que hoje você vê essa questão do apoio da família para uma cessação de tabagismo? O apoio da família, para mim, é um dos pontos mais importantes para praticamente tudo, né? Especialmente para questões relacionadas a vício e dependência, é uma coisa que ajuda muito. A família estando unida e apoiando de uma forma não julgativa, entendendo que aquilo é uma questão e que precisa ser melhorado e que a família está disposta, ajuda muito, bastante, né? Então, por exemplo, tem pacientes que eu já trabalhei, tanto mães quanto pais, que tinham o hábito de fumar em casa, né? Então, uma das coisas que a gente, aos poucos, foi trabalhando com essas pessoas, no início de abordagem, por exemplo, tentar fumar fora de casa, por exemplo, porque não levar isso para casa, né? Então, assim, são pequenas medidas que a gente vai fazendo, né, de intervenções, para que ao longo do tempo a gente consiga ter grandes medidas. Primeira coisa, acho que é mudança de hábitos, que é muito difícil. Então, a primeira coisa, eles precisam prestar atenção se conseguem, até o momento que eles se sentirem seguros para fazer, né? E também acho que abordar pequenas metas, né? Quando a gente tem esse desafio de mudança de estilo de vida, não é do 0 para o 100, né? A gente precisa
fazer acordos, e aí quando você fala que trazer o paciente para essa conversa, quer dizer, o que que é possível você mudar, né, e você ter pequenos ganhos, mas que seja sustentável aquilo ao longo do tempo, né? Exato. E que você trouxe uma coisa muito interessante, que é você pegar tudo isso e jogar para o paciente, né? Dar essa opção para o paciente e falar assim, o que que você acha que dá para ser feito? Uhum. Então, por exemplo, tem um paciente que esse paciente que eu atendi hoje mesmo, ele falou assim, doutor, sempre quando eu acordo, e a carga tabágica dele não era alta, de dependência de nicotina, desculpa. Mas ele falou assim, doutor, quando eu acordo, eu sinto que eu tomo meu café e aí eu preciso fumar. Uhum. Aí eu falei assim, olha, mas como que é essa frequência? Me conta melhor. Não, eu sinto que tá tão relacionado com o meu café, o café mesmo, né, cafezinho, que quando ele toma café na parte da noite também, e muitas vezes ele deixa aquele café, no dia seguinte, quando amanhece, ele vai tomar o café frio, mas só porque ele acordou, vai tomar o café e já fuma, porque ele precisa tomar o café para fumar. Aí eu falei para ele, então nesse momento vamos fazer o seguinte, o que você acha do senhor, em vez de tomar aquele café, joga fora e faz um novo café, porque aí ao tempo de você fazer esse café, você tá espaçando um pouco o cigarro da manhã. Uhum. Aí você conta no relógio, por exemplo, 5 minutos. Pô, 5 minutos, agora fuma. Aí aos pouquinhos você vai falando 10 minutos, 15 minutos, porque qualquer ideia é espaçar. Porque muitas vezes para aquele paciente, tirar o café não é uma opção, Uhum. né? E mesmo também não adianta falar: "Não, corta o cigarro", porque você sabe que que não é algo que vai acontecer. Ele pode até falar: "Não, combinado", mas na verdade não vai acontecer. Então você tem que ter outras técnicas, digamos assim, para no futuro, né, ter realmente E uma outra esse coisa, corte. quando você aborda tabagismo e tá, por exemplo, ele tá muito motivado, né? Ele falou que tem desejo de parar de fumar. Então a gente aproveitou essa consulta de hoje para já entrar com medicação, né? Mas assim, o acesso precisa ser para esse paciente. Você precisa fazer alguma forma de acesso para que quando você retornar, ele retorne em uma semana para você. Uhum. Então, no meu caso, que a minha agenda ela tá cheia, eu acabo tendo que fazer concessões de encaixes, né, para dar esse acesso, porque senão eu não consigo ver esse paciente, né? Se minha agenda tá já ocupada para 2 meses, é difícil eu ver um paciente que eu preciso, né, acompanhar semanalmente. Então a gente acaba fazendo concessões ou acaba deixando na agenda alguns espaços para isso. Por isso que o acesso é uma coisa importante, né? A gente tá falando de atenção primária, de rastreamento, de identificar essas pessoas que estão no risco de tabagismo, de câncer de pulmão, de qualquer outra doença respiratória, né, que precisa acompanhar, a gente precisa dar acesso. Uhum. Então as agendas também, elas não podem ser programáticas somente, né? Não podem ser engessadas, elas precisam ter um formato em que ao mesmo tempo que você consiga ver pacientes ao longo do tempo, já previamente agendados, você também tenha 80%, 90% para pacientes que estão te precisando buscar no dia, né? Uhum. Isso é um desafio, tá? Um desafio da atenção Da atenção primária primária. como um todo, não só na saúde pública, como na saúde suplementar, Uhum. né? E como você faz isso também por meio de escutas qualificadas, né? Então você tem que ter um time que faz essa abordagem de escuta qualificada e vai direcionando. Porque uma das coisas esse paciente talvez ele não chegasse para mim, ou talvez eu não conseguisse ver ele tão rápido, se eu tivesse, como eu tenho tudo ocupado. É que ele chegou para mim porque a equipe acolheu e direcionou. E o motivo da consulta dele nem foi o tabagismo, foi outra coisa. Mas a gente acabou pegando o tabagismo porque ele tem uma questão de pulmão, que ele acompanha, tem um DPLC. Então foi oportunidade. Ele não me trouxe isso, eu que trouxe para consulta. Então a gente precisa ter esse acesso. Que daí a gente volta, né, doutor Bruno, na individualização do cuidado, né. Então não assim, e cada um tem uma necessidade, né, tem pessoas que eventualmente estão mais engajadas e vão precisar retornar em podem retornar em mais tempo. E pessoas que você vê que precisam de um apoio maior, e aí eu vou então marcar elas ali em menos tempo, né. Então essa parte da individualização, você enxerga que é algo importante, assim, e que aparece no seu dia a dia, perfis de pacientes diferentes? Certeza. Assim, não só perfis de pacientes, né, perfis diferentes de pacientes, mas também momentos diferentes do paciente. Muitas vezes aquele paciente que talvez não tivesse tão grave, sei lá, eventualmente ele
teve uma intercorrência e ficou grave. Uhum. Ou adoeceu, teve uma doença crônica, enfim. E aí ele precisou mudou o risco dele. E ele precisa de um outro tipo de monitoramento, de acompanhamento, né? E também, assim, acho que a gente precisa sempre pensar na questão da equidade, né? Entendendo, fornecer aqueles recursos para as pessoas que mais precisam, né? Então não é porque... Não tudo igual, no único protocolo, né? Exatamente. Então por isso que a gente precisa também individualizar, né, de acordo com a necessidade de cada paciente, porque senão a gente fica um sistema de saúde inequânime, né? Tanto no SUS, na saúde suplementar. Isso é ruim, né? Isso afeta muitas pessoas. E, doutor Bruno, agora vamos partir para um caso aí de um paciente que teve, né, câncer de pulmão, e quando ele volta para atenção primária, quais são as medidas pós, tratamento, né, e reintegração desse paciente para suas atividades normais? Acho que uma das coisas que, pelo menos na parte do SUS, né, que eu tô trabalhando mais agora, muito forte, é a questão de visita domiciliar, né? Então, seja por agente comunitário de saúde, seja por enfermeiro, até pelo médico em si, mas acho que ter essa equipe acompanhando ele, se não for na saúde pública, na saúde suplementar, por exemplo, o próprio médico fazer esse monitoramento, ou também ter uma equipe que faz esse acompanhamento desse paciente, porque ele está com essas necessidades, né? Ele está mais debilitado, ele está com algumas outras questões que precisam ter esse cuidado. Então a equipe precisa entender qual que é a necessidade que aquele paciente precisa, né? Quais são os riscos que ele está agora, né? Como que ele está, qual que é a questão de debilidade que ele está, de funcionalidade que ele está, que a gente consiga melhorar, né? Quais são os recursos de rede em saúde que a gente pode ofertar para ele, se é alguma fisioterapia, se é alguma TO, se é alguma... e se não for isso, pensar nos recursos que a gente, enquanto atendendo suplementar, consegue ofertar para ele também de encaminhamentos, direcionamentos, né? Dependendo do caso, tem locais que tem home care, por exemplo, dependendo do grau e como que ele fica, né? Então, acho que tem várias formas da gente apoiar esse paciente e entender como que ele tá para poder cuidar melhor dele. Quais políticas públicas poderiam fortalecer, então, toda essa questão da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de pulmão? Tá. Acho que uma das coisas que precisa ser feito, pensando numa parte populacional, por exemplo, o combate ao tabagismo, né? Então, tem um dado que se eu não me engano, foi da Vigitel, de 2023, que agora os adultos tabagistas estão numa faixa de 9,3%. Em 2006, se eu não me engano, era de 15%. Então, reduziu bastante o número de indivíduos tabagistas. E uma das coisas que aconteceu nesse período foram aquelas campanhas massivas para anti-tabagismo, né? Então, aquelas propagandas no cigarro, parar de ter propaganda do Marlboro, né? Daquelas marcas, enfim, das marcas de cigarro, né? Restrição de espaços públicos, né? Para isso. Então, lembra, acho que na nossa época a gente tinha fumar no avião, em hospital, era normal, né? Era uma coisa assim que a gente convivia. Em lugares fechados, Lugares fechados, restaurantes, era uma coisa mais natural. né? Muito boa essa. Exatamente. Então, assim, o que tem efetividade é política pública. Esse tipo de política pública é uma coisa muito importante. E hoje em dia, até estava pensando aqui antes da gente conversar, que nessa parte de política pública, a gente não tem, pelo menos eu não lembro de alguma política, de alguma propaganda relacionada a antitabagismo que passe nas mídias sociais. Eu não lembro de ter recebido isso nas Instagram, YouTube, etc, né? Recentemente, assim, eu não lembro, né? Parou de veicular isso na TV, enfim, né? Então, são coisas que fui percebendo, assim, né? E também hoje eu noto muito essa questão do vape, né? Então, assim, a gente, né, tinha cigarro, agora o vape é uma coisa mais recente, né? E muito presente aí nos adolescentes, né? E eles têm eu noto assim que eles têm uma falsa sensação que aquilo não é cigarro, é vape. Então, teoricamente, parece que é algo melhor, menos nocivo. E não é, né, doutor Bruno? Não é. E acho que, na verdade, esse é o embate que a gente vai precisar fazer nas conversas com adolescentes, né?
que isso se eu não me engano, desde 2009 é proibido, o comércio disso, mas a gente sabe que existe a veiculação disso em vários meios, né? Então a gente precisa combater isso, precisa falar isso, né? Acho que também o tabagismo, ele tem que ser abordado não só na questão dos adultos, mas também em adolescentes, porque a gente sabe que uma grande parte dos adolescentes já iniciou, e o vape ele é uma forma mais acessível, porque ele não tem todos os desconfortos do cigarro na questão de cheiro, né, na parte social, digamos assim, né? Então acho que a gente precisa trabalhar isso também com os adolescentes, né? Inclusive, você falou agora, parei para pensar na questão de educação nas escolas, Sim. né? Conscientização nas escolas, especialmente unidades de saúde, unidades básicas de saúde que estão na comunidade, trabalhar isso nas escolas, fazer essas campanhas, essas políticas para mostrar quão nocivo é o vape, né? Que não é brincadeira. E que o adolescente não é considerado um grupo de risco, né? Mas se ele começa e se torna um tabagista, provavelmente ele vai consumir cigarro, enfim, outras. Vai se tornar um tabagista, né? Isso para o futuro dele pode ser uma coisa muito, muito ruim, né? Perfeito. E a iniciação acontece muito nessa fase, né? Do adolescente querer ser parte do grupo, Uhum. né? E se o grupo usa esse tipo de substância como uma forma de distração, de recreação, enfim, isso é nocivo para o grupo, né? Isso vai gerando indivíduos dependentes disso. E logo depois, o próximo passo é cigarro, né? Sem eles perceberem. Mas eles já estão dependentes da nicotina que tem nos vapes. E então, acho que a mensagem é clara, né, doutor Bruno? Assim, para todos os pacientes que são cometidos por câncer de pulmão, né, se a gente pega 100% da população, 85% está relacionado a ser tabagista. Sim. 85, né? Quer dizer, é muita coisa. Então, fica a mensagem aqui que fumar é uma condição de risco para o câncer de pulmão, né? E a gente convida aí a quem eventualmente é tabagista a procurar um médico, né, acho que existem hoje alternativas, né, tratamentos até para a gente parar de fumar, né? Sim, sim. E que nunca é tarde, né? Exatamente. E uma das coisas que você falou que poderia ajudar muito para além da parte que eu falei das propagandas e tudo, é a questão de capacitar as equipes. As equipes da atenção primária precisam estar capacitadas para lidar com detectar esses indivíduos, né? Primeira coisa, aprender a detectar esses indivíduos. Tosse por mais de 3 semanas não é normal, né? Não é a tosse do fumante. Então, acho que trabalhar isso, saber identificar. As unidades de saúde, elas precisam ter as medicações adequadas, né? Então, como política pública, poderia se investir mais nas medicações para a cessação de tabagismo, né? Bupropiona, vareniciclina, adesivos de nicotina, PETs de nicotina, todos são arcabouços para que o profissional, o médico, enfim, mas que os grupos de tabagismo tenham para poder cuidar, Uhum. né? Porque senão não adianta nada, o paciente quer, você fez um baita esforço na sua consulta e quando vai fazer a intervenção, bupropiona acabou, não tem na rede. Aí o paciente tem que comprar, ele tem dificuldades financeiras, então assim, é complicado, né? Então, acho que ter garantir isso, que é o mínimo, já ajudaria imensamente quem quer parar de fumar a ter êxito. Uhum. Muito bom, doutor Bruno. Acho que a gente chega aqui no final da nossa conversa. Gostaria de agradecer muito a sua participação. E aí, eu acho que eu vou abrir para você falar últimas palavras. Acho que onde as pessoas podem te encontrar, seu Instagram, enfim. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Bom, pessoal, queria agradecer pelo convite. Quem quiser mais conteúdos, né, conhecer mais um pouquinho sobre meu trabalho como médico de família, me sigam nas redes sociais, @dr.bruno_watanabe. Falo bastante sobre comunicação clínica, mas também sobre o dia a dia do médico de família. Para mim, acho que uma das coisas mais importantes é escutar, acolher, conversar com o paciente, porque graças a uma comunicação efetiva, a gente consegue identificar pacientes com risco, né? Identificar coisas que o paciente nunca falaria para outra pessoa, e a partir disso você consegue mudar a realidade daquela pessoa no atendimento. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.